Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Bichalotcha, que vai de números 8:1 até o 12:16. Essa Parashá, ela tem muitos aspectos interessantes e a cada porção da Torá que nós lemos ou estamos imbuídos em participar dela, ela tem um caráter profético. Então, naquela semana, nós temos a oportunidade de vivenciar tudo aquilo que foi ministrado na semana anterior. Então, eu quero começar agora com um dos versículos dessa Parashá, está ligado com a tribo de Dan, números 10, 25. Depois eu vou voltar lá para números 8, tá? Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amitzadai. Qual que é a importância da tribo de Dan? A tribo dos juízes. Uma das coisas que os nossos sábios nos dizem, Rashi explica o seguinte: como a tribo de Dan era abundantemente povoada, ou seja, era uma tribo enorme, ela viajava na retaguarda. E todos os que haviam perdido alguma coisa, eles devolviam a ele. E um dos nossos sábios explica também que a tribo de Dan também cuidaria de pessoas que se perderam, devolvendo-as a seu devido lugar. Então, a tribo de Dan, quando você pega essa dimensão da Torá, você vai entender o seguinte: o que ela quer dizer? Não, a questão não é só perda física. A tribo de Dan está imbuída também em ajudar em perdas espirituais, ou seja, trazer a pessoa de volta ao caminho. E é interessante isso, porque a tribo de Dan, ela foi também atacada por Amaleque, porque eles estavam na retaguarda, tá? E a tribo de Dan também estava buscando, lutando para devolver todos aqueles que haviam se perdido espiritualmente de volta a seu caminho e combater Amaleque, que estava atacando pela retaguarda, ou seja, pelas costas. Isso tem uma lição para a gente logo no princípio. Todo juiz, toda aquela pessoa que está imbuída de autoridade necessita ser honesta. E nesse caso, a tribo de Dan demonstra sua honestidade, não só no aspecto físico, como também no aspecto espiritual. E aí, se faz uma pergunta: como é que eles são capazes de devolver aqueles que estão perdidos? Então, a tribo de Dan, ela acaba representando aqueles judeus que são simples, sinceros, que eles não têm uma linhagem especial, nenhum atributo elevado. Porém, essa tribo é aquela que ajuda o pessoal a se encontrar e voltar para o caminho. Eu queria mostrar uma coisa para você na Brit Hadashah, que nós vamos conectar com a tribo de Dan. E Yeshua, quando ele veio, ele fez uma coisa muito interessante. Ele enviou os seus discípulos para pregarem as boas novas. Quando ele enviou, ele fez uma abordagem sobre isso, dando uma ordem a eles interessante. Mateus 10, versos 5, 6 e 7, ele diz assim: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o poder soberano dos céus. Olha que coisa interessante isso, porque Yeshua está aqui dando a seus discípulos essa mesma atribuição que a tribo de Dan tinha. Eles estão então na retaguarda da história de Israel, fazendo o quê? Indo buscar aquelas pessoas que estão perdidas dentro de Israel. Pessoas que espiritualmente se perderam e se desconectaram do eterno, da Torá, e agora vão se reconectar através do Messias.
Olha que coisa interessante, porque uma das atribuições do Messias é ser juiz, ou seja, ele está conectado desta forma, através desta função, à tribo de Dan. E quando nós avançamos um pouco mais no livro de Mateus, lá no livro de Mateus, no capítulo 15, o verso 24, está escrito assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse versículo, se eu tomar ele ao pé da letra, eu vou dizer o seguinte: a salvação é só para os judeus. Porque é o que está escrito aqui, que Yeshua foi enviado somente, é o que está escrito aqui, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nós temos aqui uma questão muito interessante, porque quando nós falamos sobre Israel, nós estamos falando sobre uma família. 12 filhos que se casaram, tiveram os seus filhos, depois tiveram netos e assim sucessivamente. E daí nasceu a nação de Israel. Agora Yeshua vem como judeu para poder resgatar os seus irmãos, física e espiritualmente, porque primeiro ele vem para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, reconectando-as com as suas origens. E nessa mesma passagem, lá de Mateus 10, Yeshua dá uma ordem aos discípulos que é muito interessante. Ele diz assim: sarai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, lançai fora os demônios, de graça o recebestes, de graça o dai. Olha só que coisa impressionante essa aqui. A reconexão física e a reconexão espiritual. E Yeshua está fazendo o papel completo na casa de Israel. Olha só que coisa interessante. Então essa Parashá Bichalotcha, ela mostra para a gente essas conexões que são inesperadas, obviamente, mas são conexões possíveis, conexões que nos mostram que lá na Brit Hadashah, quando Yeshua veio, ele também separou a si mesmo e aos seus discípulos para buscarem os perdidos. Ou seja, quem durante a caminhada havia errado o caminho ou perdido alguma coisa, agora seria restituído. E há um outro fator aqui muito interessante, que está ligado com a congregação. Quando o nosso querido Rabino Shaul, que você conhece ele como o apóstolo Paulo, né? Ele saiu para pregar na diáspora e foi pregar dentro do Império Romano, ele estabelecia as congregações e dentro das congregações ele veio estabelecer aquilo que nós conhecemos como 5 ministérios. A palavra ministério lá é avodá, significa serviço, trabalho. Então são 5 serviços que ele estabelece, 5 trabalhos que eles vão fazer. Então vai ter o Shaliach, que é o enviado, vai ter o anunciador de boas novas, que a gente conhece como evangelista, vai ter o Roé, que é o pastor, né? Vai ter o Navi, que é o profeta, e vai ter o Moré, que é o mestre. Então, destas pessoas, nós temos 2 que vão fazer um papel preponderante para poderem buscar os perdidos, que é o Shaliach, que é o enviado, que é o conhecido como o apóstolo, e o anunciador de boas novas, que é o evangelista. Esses 2, eles vão estar à frente, resgatando as pessoas e trazendo-as para serem colocadas dentro da congregação, onde o pastor cuida. Ele tem a atribuição de, trabalhando com os outros, cuidar. Nós temos o profeta, que é aquele que vem incentivar, vem dar palavras de correção, aquele que vem trazer um novo ânimo para o pessoal que está na caminhada. E tem o Moré, ou o Rabino, que é o mestre. Qual é a função dele? É pegar essas pessoas que se perderam espiritualmente
já estão reconectadas, agora precisam ser ensinadas dentro das Escrituras e da tradição dos seus pais, que é a Bíblia. Então veja como a tribo de Dan conecta os 5 ministérios e conecta os discípulos de Yeshua, fazendo o trabalho de primeiro ir buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Yeshua foi enviado para esses. E aí, essa é uma questão importantíssima, porque quando o acampamento dos filhos de Israel saíam, eles saíam debaixo, cada um deles, de uma bandeira. E essa bandeira dizia quem eram aqueles acampamentos que estavam saindo, seguindo a arca. Ou seja, eles não saíam de forma aleatória. Eles saíam orientados, guiados pela arca do Senhor. Isso também tem um outro princípio aqui, que as nossas vidas são orientadas pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos e não devemos fazer as coisas, como dizem por aí, como quando dá na telha. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Com atitudes que provavelmente, quando não estão debaixo de oração e de uma direção do Senhor, causarão problemas. Via de regra, quem toma uma atitude impensada na emoção prejudica a si mesmo, a sua família e as pessoas que estão próximas. E por que o estrago é tão grande? Veja bem, quando uma pessoa faz algo na emoção e erra, ela vai prejudicar a si. Se é uma pessoa casada, a família é a primeira a sentir os efeitos daquilo que ela fez e deu errado. Depois tem a família abrindo um pouco mais o leque, pai, mãe, irmão e etc. E quando você abre mais o leque, ainda tem a congregação, a sinagoga ou a igreja, que lógico vão ficar sabendo do que aconteceu e vão se condoer da situação. Então veja que uma atitude impensada é capaz de causar um estrago, é como se fosse uma pedra jogada num lago. Essa pedra, ela vai começar a abrir círculos que vão se afastando até eles chegarem bem longe. Então, o que ocorre é que nós precisamos ter o cuidado de, na hora de tomar qualquer decisão, essa decisão ser pautada nas Escrituras e debaixo da orientação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, faremos então as nossas escolhas. Tomaremos as nossas decisões, mas para acertar, não para errar. Por quê? Porque depois se perde, aí alguém tem que ir lá buscar. Entendeu? Hoje, por que nós temos tantos problemas e nós temos mais do que um povo desviado? Nós temos pessoas que hoje têm raiva da igreja, hoje tem raiva de uma série de coisas, não quer saber do Senhor, não quer saber de Bíblia, se voltam contra o Senhor. Por quê? Tem sempre um motivo por trás disso. E nem sempre o erro está nos pastores, ou nos líderes, ou nos rabinos. Não é isso. Muitas vezes a pessoa tomou uma decisão errada e quando foi ser confrontada com a decisão, foi embora. Infelizmente, são coisas que acontecem. E geralmente essa pessoa acaba indo embora e levando outros com ele. Esse é um outro problema. Que nós carregamos também a experiência amarga de ter esse tipo de situação. Então, nós muitas vezes temos que sair em busca dessas pessoas. Por quê? Porque erraram no passado e agora estão precisando de ajuda, estão precisando de retorno.
E quando isso acontece, aí alguém precisa ser aquele que vai sair para socorrer. Por isso, nós temos tantos líderes machucados também, porque eles servem, na sua grande maioria, de bombeiros. Temos que apagar incêndio, porque há uma coisa impressionante. Quando um membro está bem, ele não liga para o seu líder para falar assim, ó, meu rabino, meu pastor, meu apóstolo, seja lá o que for, eu estou ligando para te dizer que está tudo bem. Eu estou orando por você, eu estou bem, tá? As coisas estão excelentes, olha, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero cooperar com você. Comunicação fica cortada, é quase zero. É interessantíssimo isso. Mas quando está com problema, pega o telefone e aí vem aquela série de argumentos. E aí é a questão de ora por mim, por favor, me ajuda. O ser humano, ele tem uma característica muito interessante, ele procura na hora que ele está mal. Por que não procura na hora que está bem para falar assim, agora que eu estou bem, eu quero ajudar? Porque depois dá trabalho. A tribo de Dan tinha essa atribuição, e como eram pessoas simples, além de ter juiz, de ter pessoas capacitadas, havia muitos judeus simples na tribo de Dan. Eles estavam sempre dispostos a ajudar e a trazer uma solução para o problema daquelas pessoas. Então, isso acontece e acontecia também naquela época. Por quê? Porque nós somos um só povo. Quando a gente vai lá para o princípio da Paraxá, tá? Ela diz assim, quando você acender as velas diante da menorá, as 7 velas se iluminarão. O que significa isso? Que o papel de Aharon, qual era? Era subir as escadas e acender as velas e fazer com que houvesse luz na menorá. E olha que interessante, a vela do Eterno é a alma do homem. Então, nós podemos dizer que cada uma dessas velas que eram acesas aqui na menorá representavam a totalidade da nação de Israel. Você está entendendo? E uma coisa que é interessante, qual que era o trabalho de Aharon? Manter as velas acesas, ok? Então ele ia lá, limpava, trocava o azeite, trocava o pavio, e a determinação, o ministério dele era manter aquilo sempre aceso, entre outras coisas, obviamente. Mas veja que quando nós falamos de liderança, qual é o papel da liderança? É manter o nosso povo aceso, o nosso povo conectado com o Senhor, o nosso povo motivado. Óbvio, irmãos, que todos nós vamos ter problemas. A nossa vida não vai ser um mar de rosas para sempre. Aliás, quase nunca é. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter condições de motivar as pessoas para que eles possam também caminhar e ter prazer em servir ao Eterno e a Yeshua. E para isso acontecer, nós temos que ter o que dar para eles. Óbvio que eu vou falar mais uma coisa aqui. Existem pessoas que querem sempre mais, mesmo sem ter obedecido aquilo que é óbvio. Tem gente que é assim. E nós temos que saber lidar com esse tipo de situação. E vai ter gente que vai começar bem, com fôlego, e depois ela vai decrescendo e praticamente para na caminhada. E fica estacionada dentro da igreja, da congregação, da sinagoga. E quando a gente pergunta, não, eu estou bem. Então, o trabalho de Aharon era acender as velas. Ele subia e acendia. Então, o nosso trabalho é ter a nossa espiritualidade enquanto líderes
sempre em um crescendo, para que nós possamos acender essas velas e fazer com que os irmãos estejam sempre motivados, que os irmãos estejam sempre felizes. E isso também, irmãos, não depende só de nós que somos líderes, depende do outro irmão, daquilo que ele está vivendo lá, das decisões que ele tomou, da forma como ele está vivendo a sua vida. Tudo isso vai refletir na sua vida espiritual e na vida espiritual da congregação. Lógico que os irmãos perceberam que a menorá, ela era composta de uma peça única, de ouro. Então, se você parar para pensar, ela não era montada, ela era uma peça única. Ou seja, a menorá não tinha como dividi-la. Qual que é a lição? O povo de Israel é um povo indivisível e único. O nosso querido Rabino Shaul, ele faz uma conexão e uma aplicação chamando toda a nação de Israel de corpo. E ele usa uma palavra em hebraico que ela tem um significado muito profundo. Ele usa a palavra guf. E o que é o guf? Guf significa corpo. Só que está conectado às almas que vieram da eternidade e das almas que ainda estão lá para descer para cá. Então, esse corpo do Messias é composto de quem? De almas que vieram da eternidade, desceram para a terra, na sua caminhada encontraram o Mashiach, encontraram Yeshua, se reuniram em algum lugar com outras almas que tiveram o mesmo destino e a partir disso estão formando um corpo. Então, Shaul usa a palavra membros para dizer o seguinte: eu e você somos parte do guf, desse corpo celestial que veio da eternidade e agora está aqui para no dia da nossa morte haver um retorno para o nosso lugar de origem. Entenda esse conceito. Quando nós falamos disso, nós estamos querendo dizer o seguinte: que todas as vezes que alguém encontra com Yeshua e se agrega ao corpo, essa pessoa ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser ajudada para que ela possa se encaixar no corpo e pegar o ritmo do corpo. Vamos fazer uma ilustração para a gente poder entender isso melhor. Uma pessoa, quando ela está com algum órgão dentro do seu organismo, com algum problema, e ela precisa fazer um transplante, precisa vir então alguma coisa que venha, um órgão que venha de uma outra pessoa de fora, para que esse órgão possa ser doado e implantado na pessoa doente. Para que esse órgão não cause rejeição, o corpo não rejeite o órgão, porque o órgão não é daquele corpo, se dá então algum tipo de remédio, uma medicação, para que o órgão receba aquela medicação e o corpo o reconheça como parte de si, se adapte a ele e haja um desenvolvimento. O órgão doado vai ajudar o corpo e o corpo vai reconhecer o órgão. Ok? Quando alguém chega, uma pessoa nova na congregação, na sinagoga ou na igreja, quem é essa pessoa? É esse órgão que está vindo de algum lugar para se juntar no corpo. Mas para juntar no corpo, essa pessoa precisa se reconhecer parte do corpo e ajudar o corpo.
E aquela parte do corpo que está ali, que é uma congregação, sinagoga ou igreja, precisa reconhecer aquela pessoa como parte de si. Dentro desse processo aqui, tem essa universalidade da nação de Israel, a qual a igreja foi enxertada. E isso nós temos um exemplo em Romanos capítulo 11, que depois que o enxerto consolida, ele faz parte da planta-mãe e ele já não é mais estranho. Entende isso? Então, quando nós falamos aqui sobre Aharon, o conceito de acender a menorá, ele é muito profundo, porque ele fala de um trabalho que é feito para toda a nação de Israel. Quando uma pessoa nova chega, por exemplo, e ela é trabalhada, ensinada, em que aquela pessoa se transformará? Às vezes num pregador, às vezes numa pessoa de sucesso, às vezes em alguém que se tornará um presidente da República, nós não sabemos. E por isso é fundamental que cada pessoa que chega seja acomodada, trabalhada, ensinada para que essa pessoa possa se desenvolver e após o seu desenvolvimento ela poder frutificar em meio aos outros. Por quê? Porque essa frutificação dela vai alcançar não só a congregação, mas vai alcançar outras vidas. Mostrando que esse corpo, que é essa figura que Shaul usou para mostrar que nós estamos todos interconectados, ele não pode morrer. Porque esse corpo tem um cabeça, que é o Mashiach, que é Yeshua. Mas esse corpo, ou uma parte dele, que são as congregações, pode ter algum problema. E ali pode haver um dano que, de certa forma, pode ser até irreversível. Quando alguém, dentro de uma congregação, de uma igreja ou de uma sinagoga, por algum problema se desvia ou faz uma cisão, divide aquela organização, aquela parte do corpo, as pessoas que saíram e se perderem, podem chegar a ir para o inferno por causa disso. Por quê? Porque eles romperam com aqueles que estavam conectando ao corpo. Os irmãos entenderam que a congregação, que a sua igreja, a sua sinagoga, o que ela é? Ela é essa parte do corpo que te conecta com o restante do corpo. Por isso é importante a gente entender isso. Por isso, quando nós estamos dentro desse corpo, nós fazemos uma coisa, nós devemos amar ao Senhor e amar aos irmãos. E aí tem o Shema, que está escrito que nós devemos amar o Eterno, nosso Criador, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso poder. Mas para a gente fazer isso, para nós podermos amar alguém que nós não enxergamos, que nós não podemos senti-lo de forma palpável entre nós, nós precisamos amar pessoas que estão ali entre nós, que nós podemos ver, conversar, sentir, abraçar. É um conceito muito interessante e que nos ajuda a entendermos algumas outras coisas. E olhe só como isso é importante. A nossa postura em relação a isso, de fazermos com que essas pessoas possam ser acomodadas em seus lugares. E lembrando também que Yeshua nos avisou que o inimigo tentaria se infiltrar em meio ao nosso povo para poder semear o joio, que é venenoso, em meio ao trigo. O próprio Yeshua nos avisou. Então, nós vamos ver pelas porções da Torá que houveram pessoas maravilhosas no deserto, mas apareceram aqueles camaradas que se revelaram como judeus
com uma capacidade de serem malignos que extrapolou a tudo que a gente pode imaginar. Você entendeu? Então, na realidade, já naquela época, no deserto, tinha o trigo e tinha o joio. E é interessante que o próprio Eterno se encarrega de arrancar o joio. Moshe não põe a mão. Isso é uma coisa interessante, muito interessante, irmãos, que a gente percebe na Torá. Então, quando nós estamos servindo ao Senhor com o coração puro, com o espírito reto, qual é a nossa determinação? É só obedecer a palavra do Eterno. Ah, fulano, ciclano, não se importa com isso. Deixa que o Espírito Santo vai cuidar de cada pessoa. E aqui, quando nós falamos sobre essa menorá, nós estamos falando de uma peça de ouro que remonta à eternidade, à divindade. Ou seja, cada um de nós tem uma conexão com o Hakadosh Baruch Hu, que faz com que nós experimentemos um pouco da eternidade aqui. Nós já estamos experimentando. Então isso é uma coisa muito interessante também, irmãos, que a própria Torá mostra para a gente. Então, a gente precisa entender isso e saber que essa Parashá Bichalotcha está nos convidando a uma ascensão espiritual, para que nós amanhã possamos ser aquelas pessoas que levarão outras a serem acesas. Nós teremos essa condição. Já imaginou que lindo é quando você pode ganhar alguém e trazer alguém para Yeshua? Quando você pode orar por uma pessoa e ela ser curada. Você coloca a mão sobre alguém e peça ao Espírito Santo para encher aquela pessoa e ela é cheia. Você passou de um mero membro da congregação a alguém que está frutificando. Alguém que agora é parte daqueles que ajudam e cooperam para que a obra caminhe. Olha que lindo isso! Então isso é fundamental, irmãos, para que nós possamos levar isso tudo adiante. Nós não podemos ficar estáticos dizendo assim, deixa o fulano fazer, deixa o ciclano fazer. Porque quando a gente fala sobre a menorá, nós estamos falando sobre um objeto que remete à criação, aos 7 dias da criação. E no centro o Shabat, como aquele que sustenta todas as coisas. Nós estamos falando das 7 manifestações do Espírito do Eterno que estão lá no livro do profeta Isaías, que estão conectadas com o Messias e que ele disponibilizou para nós também. Entende? Então tudo isso está liberado para nós, para que as nossas almas sejam acesas por uma outra pessoa que tem algo que nós não temos, mas precisamos. E essa pessoa vai funcionar como um Aharon, que vai chegar e botar fogo na gente. Olha só que coisa extraordinária. Às vezes é com uma palavra, às vezes é com uma música, às vezes é com uma oração. Mas sempre tem alguém que, quando há uma necessidade por parte de uma pessoa, o Espírito Santo envia alguém para ajudar. Isso é fantástico, porque isso mostra o carinho que o Senhor tem pelas nossas vidas. Veja que coisa extraordinária. E Aharon, ele era o homem da paz, o homem da shalom. Ele era pacífico, ele conversava com todo mundo, ele era que pacificava e ajudava na reconciliação de pessoas e também de famílias, de casais. Veja como é importante o papel do líder, para poder, além de acender o fogo, de trazer uma palavra, de orar, de jejuar, ser o conselheiro, ser aquela pessoa também que, por vezes, vai acender o fogo do amor dentro de uma
uma família, dentro de um casal, vai reconciliar amigos. Porque a coisa ruim, irmãos, é trazer contenda entre irmãos. O livro de Provérbios fala isso. Mas quem vem para trazer a união de irmãos é uma outra coisa. É o pacificador. Então, essa pessoa, ela tem um papel fundamental dentro da congregação. E nós que somos líderes precisamos disso. E mais uma vez, irmãos, a Paraxá faz com que Arão leve essa luz para a nação de Israel. Arão, ele carrega essa luz. E lá dentro do tabernáculo, ele está incumbido de acender a luz e levar os irmãos a poderem ver essas luzes acesas e dizer assim: o meu líder está fazendo o trabalho dele por mim. Porque esse é o nosso chamado. Quando nós fomos comprados pelo sangue de Yeshua, já estava escrito na nossa alma e estava prensado, carimbado no nosso espírito quem nós seríamos. Eu não sei de você, mas quando eu encontrei Yeshua, eu tive uma experiência muito interessante com Yeshua. E uma das primeiras coisas que Yeshua fez foi me levantar como líder, ainda aos 17 anos. E aí, irmãos, eu nunca mais abandonei o Senhor, nunca mais deixei de estudar, porque eu comecei a estudar a Bíblia. E Baruch Hashem eu tenho estudado até o dia de hoje. Obviamente que o trabalho de liderança não é um trabalho fácil. Por vezes não é prazeroso, mas é necessário. Alguém tem que fazer. Alguém tem que pagar o preço. E hoje eu quero dizer para você que nós precisamos pagar o preço pelos nossos irmãos, pelas nossas igrejas, congregações, pelas nossas sinagogas, pelo nosso país e pela nação de Israel. Se nós não fizermos isso, quem o fará? O Senhor, Ele está pronto a derramar as suas bênçãos sobre nós. Porém, nós precisamos, como Aarão, ascendermos, subirmos aqueles degraus para que nós possamos finalmente, diante da menorá, acender aquele fogo. Lembrando que aquele fogo que alimentava a menorá é o mesmo fogo que acendeu o altar de sacrifícios. É um fogo que desceu dos céus. Não é um fogo estranho, não é um fogo qualquer, é o fogo do eterno. Então esse fogo não pode se apagar nos nossos corações, nas nossas vidas, nos nossos ministérios. Lógico, nós vamos ter momentos ruins, é claro que sim, mas nesses momentos é que nós vamos contar com o Espírito Santo para Ele enviar pessoas para nos ajudarem, para darem ânimo e dizer assim: não desista, vai em frente, continue caminhando, porque você é importante. O que você faz abençoa a vida das pessoas. Imagine, irmãos, como foi a chegada de Aharon na eternidade. Imagine como foi a chegada de Moshe na eternidade. Imagine como foi a chegada de Shaul na eternidade. Homens que pagaram com as suas vidas, consumiram as suas vidas com a obra do Senhor. Imagina quando eles chegaram lá. Então, que a nossa vida seja assim também. E que nós possamos, irmãos, ajudar outras pessoas a crescerem. Assim como fez Aharon e esses acampamentos de Israel, cada um com a sua bandeira. Lembre-se que eles fazem parte de uma só família. Entre nós haverão diferenças, sim, haverão. Mas nós, no fundo, somos uma só família e que nós precisamos nos ajudar mutuamente para que haja crescimento, para que haja a liberação da palavra do Senhor, da unção do Senhor sobre o Brasil, sobre Israel e sobre aqueles que têm necessidade. Quantos de nós precisamos levar isso para outras pessoas? A pergunta é:
Assim como Aharon estava preparado para executar o seu ministério dia a dia, estamos nós preparados para executarmos aquilo que o Senhor tem nos mandado a cada dia? Fica essa pergunta para cada um de nós. Espero que a nossa resposta seja: Hineni, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, Senhor, para cumprir aquilo que está no teu coração. E só para mim fechar, essa é uma coisa tão extraordinária que Yeshua nos ensinou a fazer uma oração. E que uma das frases da oração, Yeshua ensinou-nos a dizer o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Ou seja, eu abro mão da minha vontade para viver a tua, para te servir nesse mundo e para mim voltar para as minhas origens e estar contigo para sempre. Amém, querido? Que o Eterno abençoe as nossas vidas em nome de Yeshua. E se você gostou desse vídeo, dê um like nele aí, favorite o vídeo e clique no sininho para que você possa receber as nossas recomendações a cada vídeo que publicarmos. E faça uma coisa: pegue esse vídeo e mande para todo mundo que você conheça. Sabe por quê? Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Toda Rabá.